E aí, galerinha, tudo beleza? Aqui é o Jogo Canal Nerd Ruivo, estamos junto aqui na área e hoje vamos falar mais um vídeo de Transformers que eu sei que todos vocês estão curtindo e amando. Então bora meter Transformers no like de todo mundo aí. E hoje, para falar sobre os maiores vilões de Transformers, eu trouxe dois grandes amigos, gente boa demais, que eu conheci no universo do Tiki e do Toque, que eu acho que vocês entenderam e eles são grandes fãs de Transformers. Trago aqui o Transformers Matrix. Apresente essa aí, Gente, Dani. beleza? Só que o Matriz Transformers, Daniel, mas vocês só me chamam de Matriz mesmo. A dona do perfil Matriz Transformers e do canal Matriz Transformers. E vamos hoje falar um pouquinho desses vilões e desses carrinhos que viram robô que a gente tanto ama, né? Ah, com certeza. Transformers Drive, apresente isso aí pra galera. E aí, pra quem não me conhece, sou o Transformers Drive, não tenho canal no YouTube, por escolha minha mesmo, só tô no TikTok porque sou o cara que fala só sobre isso, tenho muito sobre isso, minha vida é sobre isso, bom, tudo é sobre isso. Então, eu tô muito lisonjeado de estar aqui, né, com o meu amigo Matriz e o meu amigo Nerd Ruivo aí, participando aqui, vamos falar desses vilões aí que enchem o nosso saco e a gente adora. E antes de nada, primeiramente, quero agradecer a presença de vocês aí para aquele papo maroto. Vocês são criadores de conteúdo, gente boa demais, e ainda por cima fazem um trabalho top no TikTok. Obrigado, mano. A gente também está extremamente feliz de estar aqui com você. Peraí, Aí Agradecer. sim. é nóis. Aí, muito obrigado. E olha só que vocês estão me vendo, como vê que eu sou fake boy, né? Então, galerinha, sem mais delongas, vamos começar com os maiores vilões, que nós três escolhemos 6 vilões diferentes. Eu vou começar com um vilão que, na minha opinião, é um dos melhores para mim, que é o Megatron de Beast Wars. Por quê? Porque eu acho que o Megatron de Beast Wars ele é um dos grandes vilões. Primeiro, que o nome dele primeiro que ele não é desse gate do Megatron original. Ele é apenas um grande fã, fanático pelo Megatron. E ele, caso quem não sabe, o nome dele é Galavar. E ele consegue ser pior que o verdadeiro Megatron, com sua personalidade, sua arrogância e sua sede de destruição. Porque caso vocês não saibam, em Beast Wars, que existe os Predacons e os Maximals, que são descendentes dos Autobots e dos Decepticons. E eles estão praticamente vivendo pacificamente, mesmo tendo duas facções diferentes, mas há um desordeiro chamado Galavar que resolveu virar casaca, que ele é um criminoso, e resolveu fazer uma viagem no tempo para poder mudar a história e tornar os Decepticons vencedores da guerra. E ele chamou um grupo de criminosos junto com ele para efetuar. E um grupo de cientistas chamado, que são os Maximals, com Optimus Primal, resolveu ir detê-lo. Então, aí começou a guerra dos animais. E aí aconteceu tudo isso e eu considerei como o maior vilão porque ele tem que fazer de tudo para conseguir os planos dele, passou por cima até mesmo dos próprios Predacons. E além disso, em Peace Machines, na minha opinião, ele se tornou pior ainda, porque que é a continuação oficial de Beast Wars, que ele se tornou um louco, fanático, que se tornou um ditador de todo o universo Transformers, dominando a parada toda, tornando, destruindo todos os Transformers, né, e roubando as Sparks deles, e lançando drones para dominar Cybertron inteira. E quem for sobrevivente, ele irá destruir. E por que que ele, para mim, além disso, é um grande vilão? Que ele enlouqueceu querendo mais poder e ainda ele se odiava com sua forma animalesca, né? E vocês querem fazer mais um comentário sobre esse Megatron?
Cara, esse Megatron aí é bem o que você disse, ele é um pouco mais brutal que o Megatron anterior, justamente por ele ser um Megatron bem mais, literalmente ali, animalesco, né? Já perdi as contas de quantas vezes em Beast Wars esse Megatron já não arrancou pedaço do Optimus Primal, coisa que o Megatron original da G1 raramente fazia, né? Tanto é que a única vez que ele conseguiu fazer algo realmente brutal no Optimus, o Optimus morreu em 86. Mas o Optimus Primal, todas as batalhas que ele e o Megatron se enfrentavam, o Optimus Primal perdia alguma parte das placas da armadura dele. Então, esse Megatron ele é um pouco mais... ele é um pouco mais carismático, não é... Carismático não é a palavra, ele é mais humorista. Ele é mais sádico, acho que essa é a palavra. Ele é sádico. Ele é mais sádico. O Megatron, o original, ele é mais assim, eu vou matar todo mundo e é nóis. Não, esse Megatron gosta de ver tortura, gosta de torturar psicologicamente seus inimigos, tirar sarro deles, caçoar deles. Então, por mais que ele usa o nome Megatron, ele acaba sendo diferente em questão de personalidade. Não é só um Megatron 2.0. Ele é algo muito maior que isso. Na parte de Beast Wars, eu conheço muito pouco. Esse Megatron mesmo, eu conheci ele de verdade em Beast Machines, né? Porque foi a primeira série. Eu vi primeiro Beast Machines, para depois ver Beast Wars. 3. Então, quando eu cheguei, eu já não tava nem entendendo. Eu falei, cara, como assim? O Megatron conseguiu dominar a parada inteira. Isso para mim já é um grande feito desse cara, que ele conseguiu, teoricamente, vencer, né? A guerra, conseguiu o que o outro conseguiu. Isso, o que o outro mais queria. Depois, obviamente, os Maximus conseguem aí tá tomando de novo o controle de Cybertron, mas o cara não só conseguiu fazer essa loucura, como transformou algum dos Maximus que a galera mais curtia, tipo o próprio Rhinox, num vilão na parada no final, né, em Beast Machines. Então, sim, além de todo o sadismo do cara, ele ainda conseguiu o objetivo principal dele de uma certa forma, né? Então, isso é um negócio que eu curto bastante nesse Megatron, mas infelizmente eu conheço bem pouco da história em si dele. Tô querendo conhecer mais agora justamente por causa de Rise of the Beasts, né? Que agora a gente tá com esse negócio de Maximals e quem sabe Predacons, né? Provavelmente eu acho que ele vai estar no filme, para mim é quase certeza que ele vai estar. Eu também acho, e outra, vai ser a melhor coisa ver um Megatron que finalmente um dinossauro de respeito, né? Porque nós tivemos os dinossauros que eram os Dinobots em Transformers 4 e não foi aquilo que a gente não foi aquelas coisas. E tem robô de respeito. Mas tirando a versão do Megatron que eu vi em Transformers War for Cybertron Trilogy, né, que é o quinto, aquilo lá eles ferraram com esse Megatron. Transformaram um bajulador do Megatron original, fanático pelo mestre. Porque na série original ele sempre endeusava o Megatron original. Então foi até interessante em Kingdom eles terem colocado os dois juntos. E para mim faz até sentido ele bajular o Megatron original, porque ele tá conhecendo o herói da vida dele. Aposto que se um de nós três encontrasse o Guilherme Briggs, por um exemplo, ia ficar para banda do jogo dele. Pior. Ele é o Peter Cullen. Se o Peter Cullen aparecer aqui e falar, pô, cara, levanta da cama, vamos embora. Não, pode estar 0 graus, eu moro em Curitiba, aqui é frio pra caralho. E, se o cara falar, não, levanta dessa droga aí, dessa coisa, levanta aí, seja homem. Eu vou acordar peladão mesmo ali, me visto mesmo, e falo, sim, senhor, tamo junto. E pra mim até faz sentido, né? O Megatron de Beast Wars chega assim, nossa, você é meu herói de infância. Nossa, me dá um abraço aqui. Eu faria a mesma coisa, cara. Bom, então assim sim. Então vamos continuar. Vocês têm algo a mais para acrescentar? Sobre esse Megatron? Não. Fechado. Beleza. Só que ele é foda. Só isso. Esse aí é um vilão de respeito. E agora vamos começar com o Gunny. Gunny, qual você gostaria de falar primeiro? Cara, primeiro eu quero trazer os Quintessons. Esses caras eu gosto muito, até por causa das polêmicas que eles têm, né? Os Quintessons,
é meio confuso, porque G1 ela era lançada a animação, mas também eram lançados quadrinhos, né? Mas especificamente na animação, eles são introduzidos no filme de 86, né? E ali eles meio que são introduzidos na terceira temporada como criadores dos Transformers, né? Tem essa polêmica em relação a isso, porque depois, dentro do quadrinho, foi dada uma origem completamente nova para eles, né? Como, na verdade, invasores de Cybertron e escravizaram ali os Cybertronianos, mas dentro da terceira temporada, eles são colocados como criadores dos Transformers. E, cara, eles são meio que sádicos. Dentro do filme é muito louco você ver, porque eles estão lá no planeta deles, e simplesmente os caras pegam todo mundo que meio que sobreviveu ao ataque do Unicron e simplesmente fazem um julgamento completamente injusto e mandam os caras ser devorados por aqueles charts lá muito loucos. Então, assim, os caras são simplesmente malucos. Eles são doidos, mas, querendo ou não, são uma espécie extremamente inteligente, né? Tanto que, na terceira temporada, eles colocam como os criadores. Mas até o Drive consegue explicar até, acho, melhor do que eu essa parte. Que eu dei uma caidinha aqui, mas... teve essa questão que depois foi trocada e, na verdade, a origem original dos Transformers o Primus, né? Mas eu gosto muito deles como criadores dos Transformers, cara. Eu acho muito doido, porque a ideia de loucura deles, de conquistar tudo, de ser esses caras que gostam de dominar, faz muito sentido eles criarem esses robôs alienígenas aí super poderosos para estar dominando outros lugares, né? Eu gosto desse conceito. Mas, infelizmente, foi trocado aí, né? A maioria dos fãs prefere até mesmo a origem do Primus, né? E o que faz que eu tenho sentido, né? Que Primus quer se tornar o planeta Cybertron e ter criado os primeiros Primes, né? E que faz sentido ainda mais em Beast Machines, porque nos quadrinhos da Universe é explicado que o oráculo, né, que eles tanto falam, na verdade, a centelha de Primus. Enfim, o que eu tenho para falar sobre os Quintessons é um pouquinho de história cybertroniana. Se tivesse uma faculdade sobre isso, eu seria PhD. Mas eu gosto de perder meu tempo com coisa que não existiria. O que são os Quintessons? Eles são seres de uma raça alienígena desconhecida. Não se sabe até mesmo se são seres multiversais pelo jeito deles, né? Os Quintessons, porque eles são ditos como os criadores dos Transformers. É simples, porque eles ficaram milhares de anos escravizando o planeta Cybertron. Os 12 Primes originais, primeiro morre o Prima, que é o primeiro Prime, depois o Vector Prime, quem assume a liderança dos Primes e tudo mais, foi antes de existir Autobots, Decepticons, mas o Vector Prime, ele simplesmente vaza da realidade dele para estudar o multiverso. E aí o Fallen, vira o Fallen, a Solus morre, o Lead Máximo é expulso, e quem sobra dos 12 Primes originais são o Amalgamus, o Minimus, que são já outros Primes menores, né, mais fracos, o Nexus Prime, que é o Prime, que é um Combiner, também já pulou fora, tá em outro lugar, e quando os Quintesson chega em Cybertron para escravizar o planeta, o Alpha Trion, que era o atual líder na época, ele acabou cedendo o poder dos Quintessons, dos Sharkticons. Os Quintesson também criaram os Terrorcons, né, os verdadeiros Terrorcons, os primeiros. Sim. Então, eles são extremamente poderosos nesse sentido. Eles são cientistas muito inteligentes, mas são malucos, né? Os caras têm um senso de justiça muito quebrado. Sim, eles são ditos como os criadores dos Transformers, porque eles passaram milhares, se não bilhões de anos escravizando os Cybertronianos, e nesses bilhões de anos eles dividiram os Cybertronianos em duas, os Decepticons e os Autobots. Autobots cientistas e domésticos, basicamente, né? E os Decepticons, eles são os militares, o exército particular dos Quintessons. Entretanto, os Primes desapareceram, todos eles, alguns foram mortos, outros simplesmente desapareceram. E aí, quando surgiu um escravo, um Autobot, chamado só Sentinela, ele
varreu, né? Ele criou uma rebelião contra os Quintessons, expulsando os Quintessons de Cybertron, e a partir daquele dia, o povo de Cybertron nomeou o Sentinela como Sentinel Prime. Por isso que o Sentinel Prime é um Prime ilegítimo, né? Como ele é chamado. Ele não é um Prime que foi posto como um Prime. Ele é um Prime que foi dado o título a ele. Ele não nasceu um Prime. Aí tem toda a história, né? O Optimus, o Sentinel viram basicamente o escravista pior do que os Quintessons, e os Quintessons voltam só em 86 lá, quando eles precisam. Não lembro o que eles precisam fazer com os Quintessons, mas eles precisam fazer alguma coisa no filme de 86. Isso é verdade. Se bem que a função deles no filme de 86 foi mais ou menos igual o Ronan, o acusador da Marvel, né? Que ele serviu como acusadores. Eles eram juízes, né, ali. Eles faziam aquele julgamento extremamente injusto, porque independente da pessoa, o julgamento sempre era a morte. Né? Não, independente. Se for a alma mais pura do mundo, assim, não, tu vai morrer já. É morte. Jogava no Charticles. E jogava pra lá. Cara, aqueles Charticons, cara, nossa, uma hora eu vou querer um desses toys, cara. Eles são tem um Gnó, né? Exatamente. Cara, os Quintessons, eu acho muito interessante todo esse conceito. É que tem sempre a história e tem o por trás da história, que é as polêmicas que ocorrem por fora, né? Isso é o caso justamente disso, né? Que eu comentei na terceira temporada, basicamente os primeiros episódios, né? Acho que são 3 partes que eles dividem, que o nome dos episódios é Five Faces of Death, né? Em português eu não lembro, porque ele só tem legendado na época que eu assisti, né? E os Quintessons são apresentados, né, dessa forma. Depois, fora, né, eu acredito que foi ali por 2006, eles introduziram essa ideia não só do Unicron, mas do Primus também serem criaturas, vamos dizer assim, multiversais, né? Foi aonde, dentro de G1, eles introduziram, então, essa questão da origem a partir do Primus e tiraram completamente daí da história os Quintessons. E eles ficaram meio jogados para esse lado B. Tanto que eu queria muito ver como é que eles iam adaptar isso no 5º filme, até chegarmos ali na Quintessa, que curiosamente Quintessa é o nome do planeta que eles estavam em 86, né? Isso é verdade, é bem curioso. O planeta seria o planeta natal deles. Ela representou os Quintessons também nesse filme. Além de representar eles, e ela representou também o nome do planeta, né, para o nome dela. Só que o grande erro, na minha opinião, que foi feito no 5º filme, para mim que foi o pior dos piores, foi transformar o Unicron em terra. Foi muito ruim. Tudo bem que em Transformers Prime tem esse conceito, mas é algo de forma totalmente diferente. Mas aí a gente já começa a desfazer tudo, pensando que os Autobots são os vilões e que os Decepticons, que sempre quiseram destruir a Terra, na verdade, são os heróis, porque o Unicron é um destruidor e a Terra é o Unicron. É muito nada a ver, cara. Eu gosto e não gosto e gosto desse conceito ao mesmo tempo. Eu acho que se fosse bem trabalhado, podia ser um bom enredo. Tipo, em Transformers Prime, os caras até trabalham bem essa ideia. Só que nos 5, eu já não tem muita fé na história dos 5. Mas se expandissem mais essa parte, eu já teria medo. Porque lá é tipo histórias para formar uma nova trilogia junto com esse filme. É uma trilogia misturada em um filme só, porque tem o conceito Nemesis Prime, o conceito dos Quintessos, o conceito de Unicron e de O Último Cavaleiro lá da Tábula Redonda. Né, São 3 coisas, na verdade são 4 coisas que eles quiseram misturar num filme só e não deu um bom resultado. O medieval do Rei Arthur, que seria o último dragão. Nossa, nada a ver isso. Esse negócio aí, eles esqueceram metade do filme, né? Essa parada do Último Cavaleiro, eles esqueceram, levaram lá no final. Só no final que fala que Cage é o escolhido para ser o Último Cavaleiro, ele que vai liderar, mas enfim. Nem para ser o Optimus, o Bumblebee, até o Megatron, cara, mas não, tem que ser o humano protagonista. Não, tem que ser, né? Sempre humano, né?
Elon Musk que os humanos é muito humano demais para o meu gosto. E agora a sua vez, Grave, vamos falar Agora vamos brilhar. qual você vai Bom, eu começar? escolhi o Lockdown, que ele aparece pela primeira vez em Transformers Animated, ele é uma criação original da série. Transformers Animated, para mim, é a minha série favorita de Transformers, eu pretendo colecionar todos, se possível, né, um dia. Mas o Lockdown, o que mais me interessa nele é que ele é um caçador de recompensas. Diferentemente de outros caçadores de recompensas que a gente conhece ao longo da história de Transformers, o Lockdown ele é um pouquinho diferente porque ele é extremamente sádico, ele não perdoa ninguém, basicamente. Ele tem todo aquele plano de fundo com dele ter sido um antigo parceiro do Ratchet, tanto é que foi o Ratchet que arrancou o braço dele, né? Então, ele é um personagem, assim, que eu gosto bastante na série. Depois, nos quadrinhos, ele até dá um oi, né? Ele aparece um pouquinho nos quadrinhos, se tornando um personagem bem importante em alguns momentos na IDW. Mas eu adoro esse personagem justamente por conta que ele não é um Autobot e também ele não é um Decepticon. Ele tá nem aí pra ninguém. Porque ele é um personagem que já seguiu as ordens do Megatron durante a guerra e ele não gostou nem um pouco. E ele não concordava com o jeito que os Autobots agiam, né, de proteger a vida. Então ele é um cara que seguiu completamente o caminho dele solo e não tá nem aí. Ele só serve a quem pagar mais. Então, em Animated, ele até aparece no filme, né? Ele é o vilão do quarto filme, e eu acho que o quarto filme, por mais que muita gente goste, o quarto filme não representa bem o Lockdown. Não representa o que ele é, principalmente pelo visual dele. Eu sei que muita gente gosta, mas me desculpe, o Lockdown Lamborghini preta não me desce até hoje. Para mim, o Lockdown é um carro do Mad Max, cara. Porque ele é assim, é um carro assim. É o Scourge, basicamente, do novo filme, que ele é um carro é um caminhão a lá Mad Max. E se o Lockdown fosse daquele jeito, meu querido, isso seria muito interessante de se ver em live action, mas o filme acaba não representando, não pega bem a essência do Lockdown. Por mais que ele tenha uma personalidade. Ele representou que ele trabalhou com um humano que pagou ele, né? Que ele disse, é o quem ele paga mais. No caso do filme, ele queria o Optimus, e ele não tinha como conseguir o Optimus sozinho, né? Sem a ajuda dos humanos. Mas ele é um cara esperto, cara. E no filme eu achei que ele foi até meio burro, né? Ele deixou o Optimus escapar fácil. Ele ficou brincando demais, coisa que o Lockdown da série Animated não faz tanto. Ele é mais direto ao ponto, né? Só raramente que ele deixa uma vítima escapar porque ele precisa que ela escape porque ela vai levar ele até um certo lugar. Então, no filme ele acaba não sendo representado de maneira assim 100%, por mais que muita gente goste, mas para mim, realmente eu fico com a versão de Transformers Animated, até porque foi ele que começou todo esse conceito, né, de mercenários, tanto é que hoje existe a facção mercenária, e assim, ele começou todo esse conceito, né, de várias facções diferentes. E para mim ele é um personagem que se destaca muito por isso. Porque caso ninguém saiba, existem várias facções além dos Autobots, além dos Predacons, além dos Maximals e além além dos Decepticons, né? Porque até mesmo nas outras animações tiveram Minicons, tivemos Viacons dos Beast Machines, tivemos várias outras facções, além do Mercenários, né, que é a facção que é do Lockdown. Tivemos muitas, os piratas. Sim, teve bastante. Tem as subdivisões também dos Autobots, como os Wreckers, Dinobots, as subdivisões de Decepticons, como a DJD, os Combiners, os Constructicons, os Compacticons, os Stucticons, tem bastante subdivisão. Deixa eu só dar minha palhinha aqui, cara. Pode. Esse cara, o Lockdown, eu ia trazer, mas como eu sei que o Drive é extremamente fã de anime, eu falei, cara, ele vai colocar. Anime é muito bom. É uma animação. É a melhor série. Pra mim é a melhor série, não tem como. Pra mim é uma animação maravilhosa. Os caras conseguiram trazer todo um contexto novo, um conceito. Normalmente, sempre quem está em superioridade são os Decepticons.
E nessa série, quem venceu a guerra foi os Autobots. E eu gosto pra caramba desse cara aí, porque eu lembro quando eu assisti isso na televisão, na TV Globinho. E, cara, eu fiquei com medo desse cara. Porque a gente vê o embate dele contra o Ratchet. E quem teoricamente é o mais poderoso é o Optimus. Então você realmente fica com medo pelo Ratchet. Você acha, cara, fala, mano, esse cara vai trucidar. Porque além dele ser esse jeito meio maníaco, vamos dizer assim, o cara tira partes das suas vítimas para fazer upgrades no seu próprio corpo. O cara não tem escrúpulos, mano. Ele faz aquilo que vai ser mais benéfico para ele. E nessa parte da adaptação que eles fizeram para ele no filme, eu acho que o negócio principal é que eles tentaram trazer ele de uma maneira mais sofisticada, né? Você vê que o Lockdown ele sempre anda trazeram ele mais chique. Então acabaram tirando consciência que é a própria brutalidade do Lockdown, né? Se eles tivessem só feito uma parada no filme, tipo, se eles tiverem, depois que o Lockdown mata o Ratchet, se ele, tipo, por exemplo, tivesse só tirado a serra do Ratchet e colocado no braço, pra mim isso já elevaria ele a um nível que eu acharia mais interessante. Exato, tipo, algumas vítimas dele, não só isso, mas algumas vítimas Decepticons também, porque eu acho que faltou isso também. Pô, quer dizer que é um local que é ao lado dos Decepticons, porque mesmo que ele seja um mercenário, ele só mata os Autobots, parece? É que no caso, no quarto filme, não aparece, os Decepticons não aparecem, né? Só aparecem os drones da KSI, mas Decepticon propriamente dito, eles não aparecem. Porque faz pensar, de onde será que surgiu tantos Decepticons depois no quinto filme, né? É o que eu penso, tipo, se a KSI a KSI precisava de metal para fazer os drones deles, e o governo tinha, sei lá, uns 15 Decepticons guardados numa prisão, então por que foram caçar os Autobots? Se eles já tinham uns 15 Decepticons guardados ali, era matéria-prima de graça. Isso, ou seja, podia acabar com os Decepticons, e se caso eles acabarem rebelando, ao invés de querer caçar os Autobots, pedir para os Autobots caçar eles. Enfim, coisas de Michael Bay, né? Exato. Por mais que a gente fale de Transformers, não dá para ficar sem mencionar o quanto a gente é frustrado com os últimos filmes do Michael Bay. Sim. Eu acho, tipo, a trilogia não é perfeita, claro, nada é perfeito, mas tem lá seus problemas, o segundo filme tem os seus problemas, o primeiro filme tem os seus problemas, o terceiro também tem os seus problemas, mas o quarto e o quinto só é problema. Tipo, poucas coisas se salvam, e as coisas que se salvam são tão banais que o filme não se salva. Por exemplo, o primeiro, o 4, eu acho que só o primeiro ato do filme se salva, né? Que é basicamente do começo do filme até quando o Optimus encontra o resto dos Autobots. Daí em diante o filme morre pra mim. O filme morre num jeito assim catastrófico. O filme já, tipo, tá morno. Né? Depois, tipo, ele baixa completamente. Nem os Dinobots salvam, porque os Dinobots estão lá de bonito, né? Eles não fazem nada no filme, basicamente. Nossa, é verdade. Nenhum deles fazem nada. O Bumblebee muda totalmente a sua personalidade. Tudo bem que pode ser que ele esteja sofrendo luto, mas nem isso eles explicam. Que ele está assim porque está sofrendo luto do Sam. A teoria... Aí depois eles recuperam. O Sam é teoria. Tipo, o Sam morreu, não é confirmado. É apenas uma teoria. É uma teoria feita por fã que eu acabei complementando no vídeo que eu fiz sobre isso. E tanto é que essa parte do luto foi eu que fiz. Então, é justamente para complementar. É uma teoria, não explica absolutamente nada, porque não é oficial. Eles não tinham direito de matar o Sam Witwicky e não mostrar isso pra gente, ou pelo menos mencionar isso. Então, tipo mencionar naquela parte, o Bumblebee tá assim porque ele tá de luto por causa do Sam. Aí a gente ia entender que o Sam tinha morrido. Exatamente. Mas no filme eles só colocam o Optimus falando Sam, run, que nem foi traduzido em português. É um negócio tão pequenininho assim, porque se fosse realmente importante, eu acho que o estúdio, né, a Paramount teria alertado o estúdio de dublagem,
Exato. Esse pedacinho aqui é importante, então fala. Exatamente. Então, que nem uma Cris falou, nem sequer dublaram. E a gente escuta tão baixo, e falando "Sarah", que nem quem Parece que os disse é isso. gemidos que o Optimus grume bastante do quanto ele tá brigando, parece mais que ele tá gemendo. Tanto que eu só percebi isso no vídeo de teoria que eu vi, senão eu nunca teria Eu também. Nunca teria percebido, exatamente. Eu também nunca percebi isso. Eu pensei assim, por mim, ele tava grunhindo que tava relembrando que tava numa luta. É, Bom, mas enfim, para complementar a minha parte aqui com o Lockdown, para mim ele é um grande vilão, mercenário, top demais, porque os únicos mercenários que eu conheci era o Exterminador da HGC e o Deadpool da Marvel. E quando eu vi isso em uma animação dos Transformers, eu falei assim, cara, esse pessoal sabe trabalhar direitinho. E para mim sabe. foi legal ver que ele incrementa as partes como troféu, né? Que ele incrementa nele mesmo as partes dos robôs como um troféu. Isso foi incrível demais ver que tem um ser pior do que apenas Decepticons e Autobots. Mas enfim, continuando, vou falar agora. Eu acho que todo mundo já sabe qual outro personagem eu vou falar, que é o próprio Megatron de G1. Porque existem muitas facções, existem muitas versões, que queira ou não, todas as animações são multiverso. Exato, os Transformers já ligavam com o multiverso de maneira bem reservada, né? Com outras animações. E não, nunca foi reboot, é realmente o multiverso. E para mim, as versões, para mim, tirando uma versão que eu gosto do Megatron, que é de Robots in Disguise, que é um robô que é monstruoso, porque 6 transformações, né? Esse Megatron G1, ele cruel. Ele é cruel, ele é maligno, ele realmente acredita no ideal dele, que só vence guerra com mais guerra, só ganha liberdade dele se derrotar todos os Autobots. Eles realmente querem governar Cybertron da forma deles. Mas lógico que o Megatron ele quer ser o líder, mas diferente do Beast Wars, ele não quer entrar sozinho nessa. Ele quer liderar um grupo, mas um grupo gigantesco. Tanto que ele faz de tudo até para trazer antigos robôs sem facções, como no caso o Jetfire, que nunca teve facção, e era amigo de Starscream, falou para ele, não, vamos para o nosso lado, porque nós somos assim, nós somos assado. Ou seja, ele tem uma articulação, uma forma de convencer. E a versão Galvatron, que eu coloquei na imagem também, é um upgrade que ele recebeu de Unicron, que se transformou em... quando ele estava... Que o único feito dele, como a gente mencionou mais cedo, foi matar o Optimus Prime, mas também saiu quase morto em batalha, né? E ele Saiu. acabou se transformando em Galvatron quando o Unicron encontrou ele e reformatou. Mas, na verdade, permaneceu com a mesma personalidade, porque a Não mudou nada. personalidade... Exato. Porque a personalidade dele é não ser mangado por ninguém. Ele não quer ser mangado por ninguém e não quer que ninguém esteja acima dele. Essa é a diferença. Ele Coisa que quer os filmes não mangar. fizeram. Exatamente. Uma coisa que eu já tenho uma ressalva danada dos filmes. Que primeiro, tá, ninguém tá acima de mim. Que nem no começo do filme, fala assim, ninguém tem um comando maior, ninguém anda acima de mim. E ninguém comanda os Decepticons além de mim. Pô, mas beleza, ele quer ser um pau mancado do Sentinel Prime, quer ser um pau mancado do Fallen, e ele deixou um humano construir um corpo novo para ele, né? Manipulou o humano para construir um corpo novo, mas ao mesma forma ele foi manipulado por um ser humano. Aí quando ele se tornou novamente Megatron no quinto filme, outra vez como capacho de alguém. E realmente a gente nunca viu uma ameaça gigante nos Não. filmes. Mas Megatron nos filmes nunca foi uma ameaça. Tudo que ele planejou não era planejamento dele. Exato.
Ele não tinha, na Ah, verdade, planejamento nem no primeiro filme, que o que queria era pegar o Allspark para reconstruir, para construir um novo exército. Não. No primeiro filme, é que só corrigindo mesmo, porque muita gente Não, confunde. tranquilo. No primeiro filme, é o Ratchet que diz isso, mas os Decepticons nunca dizem. O É verdadeiro, real motivo dos Decepticons estarem na Terra e o do Megatron querer o cubo no primeiro filme tá no segundo filme. Ele fala que ele queria o cubo para dar pro Foley. Isso. Ah, é Ou, verdade. Verdade ou seja, mesmo, me lembrei até no disso. primeiro filme, ele estava fazendo uma coisa que não era o que ele queria. É uma coisa para o Fallen. Era uma coisa pro Fallen. Toda aquela história era para pegar o cubo e dar pro Fallen localizar a matriz. E tudo Então, que nós sabemos que o cubo, ele tinha a capacidade de transformar as máquinas da Terra, né? é que essa foi a justificativa que os Autobots encontraram. Tipo, por que ele quer o cubo? Pra que ele vai querer fazer? Não sei. Provavelmente ele vai querer pegar as máquinas da Terra e fazer um novo exército. É a justificativa que os Autobots dão, mas os Decepticons nunca deram essa justificativa. Então eu acho que é mais uma coisa que eles combinaram ali para explicar, né? Não sabemos também, mas deve ser isso, provavelmente. É que o negócio Isso. do Fallen é que ele era um cara meio obscuro, nem mesmo eles não conheciam, né? Na verdade, Exatamente, não tinha como eles saberem que era isso. No início, o Optimus fala que a origem, né, do nome Fallen é desconhecida. Eles explicam isso mais nos Desconhecida. quadrinhos, né? Que depois que o Fallen ele foi derrotado, os Primes meio que botaram ele naquela. Não foram os Primes, na verdade, né? Foram quem estava lutando. Os descendentes, né? Botaram ele dentro de um sarcófago, né? E o Optimus, não sei se foi o Optimus ou se foi o próprio Megatron nas escavações que o Optimus estava fazendo, que estava descobrindo a tumba do Fallen, e o Fallen contamina a cabeça do Megatron para ele virar ali aquele vilão. Sabe? Porque ele já tinha o ideal dessa forma, né? Sim. Ele já era propício a ser isso. Então, quando ele descobriu o Fallen, e o Fallen começou a colocar todas essas ideias na cabeça do Megatron, virando o Imperador Palpatine. Isso, virou essa loucura aí. Mas, cara, Será que eles são irmãos mesmo, Optimus e Megatron, nos filmes, que nem no final do filme? Nos que filmes, se eu não me engano, acho que são. Eu acho que são, irmãos, sim. né? Eu acho que nos filmes, se eu não me engano, são irmãos mesmo. Poderia ter Na sido bem G1 eles não retratado são. isso, né? Poderia ter sido Na bem G1 eles retratado. não são. Na G1 Mas... eles eram melhores amigos, tipo não, Charlie nem isso. Xavier e Não, Magneto. Não, nem isso. Na G1, o Megatron era visto como um herói de guerra, basicamente. Isso, ele era tipo E aí um herói o para Orion Pax, que Orion mais tarde Pax. viria a ser o Optimus Prime, admirava o Megatron e os Decepticons e etc. O Por Megatron causa do tem ideal deles, porque o ideal deles era bem convincente. O Megatron ele tem uma. Como é que fala? Ele é fundamental para a criação do próprio Optimus Prime, né? Porque se não fosse o Megatron, o Optimus Prime nunca existiria, porque foi ele quem danificou o Orion a ponto de precisar a ser reformado pelo Alpha Tribe. Um episódio que eu amo, cara. Eu amo aquele episódio que mostra como que eles criaram. Esse cara aqui é o responsável pela criação do maior inimigo dele, na verdade, né? Não, exatamente. Verdade, isso é muito legal. E outra coisa legal de acrescentar esse Megatron é que, assim, boa parte de ser fã de Transformers é que eu não gosto só da história dentro da série. Eu gosto da história por fora. Por título de curiosidade mesmo, quando o Megatron foi projetado pela Takara, o Pistolinha, ele iniciou... tá muito cara. Quando o Megatron ele foi projetado, né, ele não tinha nome, o cara que projetou, esqueci o nome dele, afinal é japonês, não vou lembrar o nome dele nunca. Quando ele criou, ele tinha basicamente meio que uma história de quem seria o vilão e quem seria o herói. E curiosamente, entre os heróis que ele separou e os vilões que ele separou, o Megatron era para ser o herói e o Optimus Prime era para ser o vilão. Tanto é que o Optimus Prime ele foi desenhado com a coroa dele, né, tudo mais, para ele ser uma representação de um imperador. Era para ele ser o mal. E que inverte os papéis, que os Autobots são os vilões. Exatamente. Mas porque tem uma justificativa para o Megatron ter esses papéis invertidos. E é uma justificativa assim meio óbvia.
o Megatron ele se transformava numa pistola, então ele podia ser apologido ao uso de armas para crianças. Entretanto, o problema maior não é nem ser essa apologia, mas sim a apologia à ideologia da Alemanha em 1945. Afinal, o Megatron se transforma numa Mauser, que é uma pistola de uso padrão do eixo, usada tanto pelos italianos, quanto pelos japoneses, quanto pelos alemães. Era uma arma de uso padrão e, curiosamente, o Megatron se transformava nessa arma. Então, justamente mais por causa disso, eles decidiram fazer o Megatron vilão. Aí essa é a pistola que ele se transformava. Essa aqui é a pistolinha dele. Essa aqui é a que ele vira. É a que ele vira na série. Tanto é que ele até diminui de tamanho, né? Ele é um mass changer, como a gente chama. Ele diminui de tamanho e cabe na mão dos seus aliados. Tanto é que tem um episódio que eu gosto bastante, que o Optimus ele obriga o Megatron a se transformar na pistola para destruir um meteoro. É muito boa a cena, porque é o Optimus tentando segurar o Megatron e gira o Megatron, e o Megatron vira a pistola e não tem que atirar. Sim, tanto que Megatron, eu acho que ele tava meio desmaiado, né, por causa de um golpe, e o Optimus pega e ele... E transforma. É muito bom. Fora que essa cena é legal. Ele é o assassino de uma cacetada de Autobots no filme de 86, cara. Autobots que a gente ama. O Prowl, o Brown, o Ratchet. O Ironhide. O Ironhide, cara, que é a morte mais brutal. Ele é o responsável. Nossa, a morte do Ironhide é triste, cara. É triste, cara. Se as pessoas acham a morte do Ironhide no 3 triste, é porque não virou de 86. O cara clama por misericórdia, velho. E toma um balaço no meio da testa. No meio da testa, aos pés do Megatron. Cara, essa cena é triste, velho. É pesada, é pesada. É por isso que a gente, que é fã de Transformers, tem raiva dos filmes do Michael Bay que fizeram com o Megatron, porque Megatron é um vilão excepcional, não só em G1, né? Porque em Hit de 2001, ele tem 6 formas, ele é o líder dos Predacons, mas ele tem 6 formas, tanto que ele é um criminoso, né? Se eu não me engano, ele é um ser criminoso que quer dominar Cybertron. Isso, em Robots in Disguise. Hit de 2001 é um pouco a minha praia, que foi a primeira série de Transformers que eu vi. E Hit, ela é bem confusa, porque, teoricamente, ela é um anime, né? Ela não é uma série. Exato. Ela foi usada para ser... Ela foi dublada, ela foi usada para reintroduzir os Transformers como veículos de novo, né? Depois da Beast Era. Porque, cara, quando botaram Beast Wars, o negócio ficou... O pessoal ficou maluco por essa... Ficou anos como animais galera. só, né? Ficaram anos como animais. Sim, ficaram ficou de 90. Ficou de 94 até 2000, né? Então. Sim, porque tivemos 2 séries, né? Que é a Beast Wars e Beastmasters. Mesmo assim, e tivemos Beast Wars New lá. Fora que teve o anime, né? Beast Wars 2 no Japão. Isso, Beast Wars New, Beast Wars 2, Beast Wars New. Eu acho que só isso também. Se eu não me engano, foi só isso. Um dia, vocês me digam que uma ideia legal. Antes de começar o Rise of the Beast, vou falar todas as séries de Transformers, todas as animações, até mesmo as japonesas que precisam conhecer. Em Hit, cara, ele é o líder dos Predacons. É que daí tem essa confusão, na verdade, o original ele é chamado de Gigatron e o Optimus não é o Optimus, ele é o Fire Convoy, né? Então, ele é chamado de... Em japonês é o Optimus, né? Convoy é o nome original do Optimus. Quando ele veio do Japão para os Estados Unidos, ele era o único personagem que tinha um nome, que era Convoy. Ele foi lançado na linha Diaclone com o nome Convoy. Os outros vieram com o nome dos respectivos carros que eles se transformavam. E quando ele chegou nos Estados Unidos, o Bob Budinsky da Marvel, né, um editor da Marvel, foi ele que deu os nomes dos Transformers. Ele acabou rebatizando para Optimus Prime, mas o Convoy, né, o Optimus Prime, até hoje no Japão é chamado de Convoy. Então, se a gente pega o Studio Series 32 Optimus Prime no Japão, vai estar lá Studio Series número 32 Convoy. Exato. Vai estar também se a gente importar, né, um Masterpiece para cá, um Masterpiece do Optimus Prime, não vai vir com o nome Optimus Prime, vai vir Convoy.
Então, tanto é que eu conheço o Léo, o Lion Optimus Prime, por Lion Convoy. Eu só chamo de Lion Convoy. Que é o Optimus Prime Leão, né? Tem o Big Convoy. Big Convoy. Tem o Fire Convoy, né? Que é de 2001, que é um caminhão de bombeiro. E até hoje, a dublagem japonesa chama ele de Convoy nos filmes. A única coisa que é diferente é Master Force, né? Que são os humanos que viram Transformers, que lá é chamado de Jinrai. Jirai. Jirai. Esse Jinrai, na verdade, ele é meio que um descendente, não é descendente bem, mas ele é um admirador do Prime, na verdade, né? Ele não chega Exatamente. a ser um Prime. Se foi exatamente o caminhão mesmo é parecido com o Prime. É parecido, mas não chega a ser o Optimus, né? Mas é idêntico. Todo mundo chama de Optimus. A única coisa diferente também que nós temos aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é o Optimus Prime e o Optimus Primal. Então, continuando, Daniel, fala aí o seu próximo. Vamos trazer agora o cara que gerou tanta polêmica no trailer novo, né, cara, que eu pirei, que é o Unicron, né, cara? Esse daí é literalmente o maior vilão de Transformers em todos os sentidos, cara. E é um cara que literalmente um gigantão. Sim, ele é um planeta que mais legal do que esse, né, mano? E, cara, ele tá intimamente ligado com a origem dos Transformers, né? Ele é a antítese do Deus Supremo dos Transformers, que é o Primus, né? Um cara mal por natureza, que odeia a vida, odeia que exista coisas, tanto que a ideia dele é devorar tudo até existir apenas ele. E é um cara que ele é multiversal, né, mano? É muito poder para um vilão só, né? Tanto que o cara já comeu 22% do multiverso de Transformers. Ou seja, ele é o único em todo o multiverso. Isso, ele é o único em todo o multiverso. Todas as outras representações, como por exemplo, em Transformers Prime, em Transformers O Último Cavaleiro, acho que em Reed ele aparece, não lembro agora. Mas na trilogia... Em Armada. Na trilogia, o Unicron, ele também é sempre o mesmo. Provavelmente... sempre, se não derem um retcon, né, o Unicron desse novo filme, né, o Rise of the Beast, deve ser o mesmo Unicron de 86. Acontece que cada um desses é uma projeção astral do Unicron que se manifesta através do multiverso Transformers. Tipo o Unicron é tipo o Darkseid. Isso, ou seja, ele é uma mente coletiva, né? Ele é uma mente coletiva, todos ligados a um único ser, né, que no caso é o Unicron da G1. Então, se a gente levar em consideração os eventos de Beast Machines, os eventos de G1, os eventos de Beast Wars, o Megatron, o Unicron seria só uma cabeça vagando no espaço que estaria ordenando a destruição de Rise of the Beast que a gente já tá vendo nos trailers. Então, cara, é uma parada massa. É uma parada, ele é um personagem que o corpo real dele foi destruído. As outras versões dele, que ainda existe no multiverso, está sendo comandado por ele. Ainda estão. Pela mente dele. É que ele morreu só o corpo, né? Mas a mente dele... A mente dele... Ele não morre. Ele não morre. E o Unicron não pode ser morto. Sabe o que isso me lembra? Kinu do Homem-Aranha, o Kinu do universo da Marvel, que ele tem os simbiontes que são uma mente coletiva, e ele é o único que comanda todos. Então, e também são meio que parecidos, porque enquanto o Unicron ele quer somente a escuridão, o Kinu também, tanto que ele cortou a cabeça de um deus, de um celestial que virou lugar nenhum. Então, o Unicron não é, que muitos acham, pode ter uma pequena relação por ele ser devorador de mundos, mas não é o Galactus de Transformers. O Galactus, assim, sou fã de Surfista Prateado, eu acho que é o meu personagem favorito da Marvel. E, assim, o Galactus, eu lembro muito do Surfista Prateado. E eu posso dizer com 100% de certeza, o Galactus não chega aos pés desse cara. O Unicron é um ser, assim, roubado de tão poderoso que ele é. Sim. A única coisa que pode derrotar ele é o próprio Primus, porque
E nem o próprio Primus tem dificuldade de matar esse cara. É que assim, a gente mede a escala de poder, porque Unicron é um ser que devorou 22% do infinito. Vai, o multiverso é infinito, cara. O cara devorou, ele conseguiu adicionar subtração ao infinito. Ele subtraiu o infinito. Você quer fazer uma coisa mais foda do que isso? Não tem. Não tem. E a gente mede a escala de poder do próprio Primus, né? Aproveitando, porque um pedacinho da centelha do Primus, um pedacinho microscópico pro Primus, que é a matriz da liderança, foi o suficiente para aprisionar o Unicron na forma dele planetária. Então a gente está falando aqui de um ser extremamente poderoso, um ser que daria um tapa na cara de vários personagens em vários universos diferentes. E quando eu falo 22% do multiverso, eu posso sim estar falando de Marvel e de Star Wars. Afinal, para quem não conhece, o multiverso de Transformers se entrelaça com esses dois universos. O multiverso de Transformers se une com esses dois universos. Imagina que foda seria se eles ainda tivessem o direito do Unicron. Imagina, ele poderia ser o vilão depois de Thanos. Seria bem interessante. Tanto é que tem uma passagem muito curiosa, muita gente não sabe disso, afinal é uma informação bem desconhecida, mas nos anos 2000 surgiu um site chamado Ask Vector Prime, que era o quê? O Vector Prime é o Prime que abandonou os seus irmãos para explorar o multiverso. E a Hasbro, nos anos 2000, criou um site em que você, né, Ask Vector Prime funcionava só nos Estados Unidos, e caía lá uma caixinha de perguntas. Você fazia uma pergunta e o próprio Vector Prime te respondia. Então, alguém, né, no mundo aí, perguntou quem, né, venceria o Unicron na porrada. E o Vector Prime, o próprio Vector Prime respondeu que em todos os universos que ele já observou, apenas 2 seres conseguem descer o cacete em outras palavras, né? Ele consegue descer o cacete no Unicron, que é o próprio Primus da G1 e, curiosamente, o Darth Vader, Estrela da Morte. Caramba. Do universo Star Wars Transformers. Eu sempre achei que The One Below All poderia... porque ele é o deus de todo o multiverso. Ele é o... que no caso, o The One Above All não existia, né? Ele não tinha sido criado na época que a pergunta foi feita pro Vector Prime no site. O The One Above All, ele é um personagem mais recente. Na época que isso aconteceu, o The One Above All nem sonhava em estrear nos quadrinhos, foi uma revista ainda do Homem-Aranha que ele surgiu pela primeira vez. Exatamente. Então, dentro do multiverso, né, que o Vector Prime observou, e isso que ele observou, inclusive crossovers cancelados, né, também fazem parte do cânone do multiverso de Transformers. Então ele já observou o universo DC, ele já observou vários universos e ele garantiu que o único que conseguiria matar o Unicron sem ser Primus seria o Darth Vader, Estrela da Morte do universo de Star Wars Transformers. É uma informação muito foda de saber, velho, porque é só de pensar na batalha. Nerd ruivo. E, tipo, é uma batalha, assim, lendária de se falar, velho. É muito legal mesmo. Show de bola. Tanto é que o Vector Prime, ele até especifica o universo. Eu não lembro aqui de cabeça a nomenclatura do universo do Star Wars Transformers, porque tem vários do universo Star Wars Transformers, mas tem uma nomenclatura, eu não me lembro se é Alpha SW 768.549, uma coisa assim. É uma nomenclatura difícil de se lembrar mesmo de cabeça. Cara, show de bola. Como vocês podem ver, eu trouxe uma galera fãzaça de Transformers. Eles entende bastante. Eu tô de queixo caído aqui agora. Que eu entendo, mas nada comparado ao conhecimento deles. Parabéns. Vocês são fodas. Valeu. E uma coisa que eu sei, que nem eu já falei, que além de ele ser o ser multiversal, o Unicron, muita gente ainda confunde ele com o Devorador de Mundos também. Por que confunde com Galactus? Porque ele também devora mundos. A diferença de Galactus com o Unicron, Galactus ele devora para sobreviver. Ou seja, ele não faz isso porque quer. Ele faz para sobreviver. Diferente do Unicron, ele é um mal encarnado. Ele faz porque quer. Sim, ele faz por Exato.
a introdução dele no filme de 86 é maravilhosa, cara, justamente Nossa, porque vendo ele eu destruindo queria o alguma planeta coisa lá, assim né? nesse novo filme. Não, Primeiro que ele sai no meio de 2 estrelas, você só vê aquele pontinho, e, cara, quando eles passam pelo planeta mostrando que ele é gigantesco, cara, é muito legal. E ele chega num planeta, e eles fazem questão de mostrar que tem criança, tem famílias, tem um monte de gente que vive nesse planeta e são eles pegam completamente pesado. devorados, porque o Unicron quis. Cara, Tipo, é ah, muito tá sadismo. bobeando aí? Nham. Pô, tem esse planeta na minha frente, vou devorar, sabe? É apetitoso e tem Tá com gosto de gostinho, frango. parece apetitoso. Nham. É, cara, Gosto de é frango. muito sadismo. É um Aí negócio depois que ele você pega vê a maldade Saturno e dele. fala assim, gosto de O tecido picanha. da realidade ali, ó, nossa, que fominha, cara. Ele só Não rasga um é, pedacinho assim e come feito uva. exatamente. Exato. Vamos para o próximo do Ah, Grive. sim. Grive, fala aí, meu querido. Cara, eu escolhi, eu acho que um personagem extremamente sádico. Eu tô falando de Tarn, o líder da DJD. O Tarn originalmente era um Autobot, eu esqueci o nome dele agora como Autobot, mas aí ele acabou, bom, adotando a ideologia Decepticon ao pé da letra. Se até o Megatron virou um Autobot, né, por não concordar às vezes 100% com o que ele faz, o Tarn já não. Ele leva ao pé da letra. Ser um Decepticon para ele é a vida dele de cabo a rabo. Tanto é que ele mesmo arrancou o próprio rosto e colocou, né, um rosto aí que lembra a logo dos Decepticons. A gente está falando do ser mais sádico que eu conheço de Transformers, o ser mais arrombado com um A maiúsculo, e ele era tão assim, monstruoso que foi o próprio Megatron que teve que matar ele, porque ele estava se tornando uma ameaça até mesmo para o Megatron. O Tarn, ele leva, ele e não só idolatra como o Megatron, como endeusa o Megatron. Se o Megatron fizesse ele lamber o chão, mandasse ele lamber o chão que o Megatron pisasse, o Tarn faria isso em 3 segundos e faria o chão mais limpo que você veria na sua vida. Porque ou seja, o Gago que quer levar tudo a sério. Ele leva tudo a sério, ele também é um poetista, né? Então, quando ele vai matar suas vítimas, ele fala rimando, ele tem um caderno que ele anota rimas, ele é um bem sádico, ele tira. Cara, ele é um cara assim, louco, muito louco mesmo. E ele também tem uma vibe meio Hannibal Lecter, né? Tem vários métodos de torturas, né, que ele usa nos Autobots e nos Decepticons desertores, principalmente com os Decepticons desertores, né, que é o principal alvo dele. Teve um quadrinho que ele fez um Autobot, foi um Autobot? Acho que foi um Autobot, que ele arrancou o escalpo desse Autobot e fez o Autobot comer o próprio cérebro ainda vivo, numa vibe bem Hannibal Lecter mesmo, que tem uma parte, né, que no Hannibal Lecter que ele faz mais ou menos a mesma coisa. Cara, ele faz isso no quadrinho. E dá medo. Esse cara dá medo. O resto da DJD, né, a divisão de justiça Decepticon, também é um bando de bizarro. Tem um que vira cadeira elétrica, tem outro que vira um triturador, tem outro que vira um forno. Só tem cara bizarro, né? O irmão do Ultramagnus também sofreu uma lobotomia, virou uma criatura irracional. Eles pegam pesado, e o Tarn é o cabeça por trás disso tudo. Foi ele que ordena as torturas, ele que ordena as execuções, e ele não perdoa, ele machuca, ele dilacera, ele retorce, ele decapita, ele arranca pedaço por pedaço, coloca seres vivos dentro dos outros cybertronianos. Então ele é um ser que não perdoa. E como eu disse, né, ele se tornou uma ameaça tão grande que o Megatron teve que matar ele para parar esse cara, porque ele estava saindo de um nível absurdo. Qualquer um que discutia contra o Megatron, que fala que fosse rumorizado, digamos assim, que ele fulano, né, não gostou do que o Megatron fez. Aí não podia ser só rumor. Alguém chegar atrás do Tarn, ele fala, nossa, fulano falou aquela merda do Megatron, e o Tarn vai lá sem dó, sem piedade, dilacera o cara, separa a parte do corpo dele por toda parte e fala, ó, Megatron, esse cara tava falando mal de você e eu fiz isso por você. E entrega um pedaço pro Megatron, tanto é que ele já fez isso.
ele é um cara, assim, é um vilão que eu acho difícil de ser adaptado nos filmes, até porque, né, ele é um monstro com M maiúsculo, então a gente tá falando de um personagem que provavelmente vai ficar Só peço desculpas que de vez em quando dá uma pequena pum. Acho que eu fui o único que ficou aqui. Você tá vendo eu aqui, né? Tô vendo aí. Só o Drive que não. Não tem problema não. Então, ele tá falando do Car, né? Que o Car é um vilão Opa, realmente. voltei. Gente, desculpe pela caída, que realmente é uma caída que. Técnicas. Minha internet é uma droga, viver no mato é assim. A minha também que é assim, tá só caindo só. E então, como eu tava falando, o Tarn, ele já é um personagem, assim, realmente perigoso, e acho difícil dele ser adaptado, se for adaptado, não vai ser do jeito que ele é nos quadrinhos, então a gente tá falando realmente de um personagem que tem muito potencial narrativo, e, cara, ele é um vilão, assim, que realmente se destaca, principalmente pelo seu visual, que é bastante icônico, né? Principalmente o visual e o toy dele, que é um toy. Pô, é É um show de bola, né, muito cara? bonito, Eu vi muito bonito. outras revisões e amigos que me mandaram fotos, pô, que são maravilhosos, a coleção dele. Bom, Cara, enfim, esse personagem, ele ficou muito famoso ultimamente, né? Muita gente sim, começou a gostar bastante do Tarn. Eu acredito que muito justamente por esse motivo, né? Pelo visual do personagem, que, cara, para mim é o que deveria ser o Fallen. Cara, porque exato, eu acho que exato. seria o visual perfeito para o Fallen. Ele é um cara obcecado, como o Drive já falou, pelo Megatron, tanto que ele tem até uma referenciazinha ali, 2 canhões iguais É, aos do Megatron. E, cara, lendo a história desse cara, eu fiquei, o cara, eu acho que de todos os personagens que a gente já falou em questão de sadismo, ele é o pior, né? Apesar de a gente ter acabado de falar do Unicron, esse é o cara mais sádico, mais maluco, a ponto de que ele tentou matar até o próprio Megatron por ter virado um Autobot, sendo que o Megatron era o cara que ele mais endeusava, né? Tanto que a função dele, como o André já comentou, é justamente essa de caçar Decepticons, desertores ali. E ele é o único dessa equipe, porque a galera que acompanha ele, eles são trocados, né? Na verdade, eles têm o nome deles é baseado na cidade meio que de origem deles, né? Já o Isso. Tarn é o único que até o momento tá desde o começo de tão brutal que o cara é, ele conseguiu desde o começo dessa criação da divisão de justiça Decepticon, ele é o único que conseguiu estar vivo até agora. Então imagina o que esse cara não é forte, né? Seria muito interessante introduzir ele nos filmes, mas é complicado justamente por esse sadismo ele é um personagem muito grande. Tipo, se ele aparecesse, ele ia roubar a cena 100%. Eu acho que se dá muito pelo visual dele, né? Que é bem icônico. É muito icônico esse visual, Sim, cara. É muito bonito. como o Grave disse, o Car sendo o Flawless cairia bem certinho, porque aí eles iam falar assim, pô, vamos basear o nosso símbolo no rosto dele. Que foi o que Exato. aconteceu, né? O Fallen, tanto é que tem uma referência nisso no Fallen do segundo filme. Se você olhar bem o rosto dele, você vai ver que ele vai ter. O centro do rosto dele é o formato, é o símbolo Decepticon, né? Eles Sim, até é iam fazer verdade. ser realmente. E Né? sem falar que, cara, aquele visual de egípcio, aquele visual egípcio ficou bacana, cara. Ficou. Assim, eu não sou muito fã dessa temática, né? Matsumoto, Mas ficou legal, não vou mentir, né? como eu disse, Chapolin, na sua opinião, o Fallen ficou parecido com. Ficou muito bom no visual dele? Vamos ver a opinião do. Mais ou menos, mais ou Vamos ver menos. a opinião do Chapolin. Eu acho que o Chapolin não pode falar hoje. Mas eu acho que vocês entenderam que o visual do personagem é bem bacana. E eu gostei mesmo do visual. Muitos gostam, muitos não gostam, mas tá ok, né? Bom, continuando, Indo para os 3 últimos. indo para os últimos, né?
Indo para os 3 últimos, eu botei o Sorragueiro, Starscream. Por quê? Porque Starscream, cara, ele, além de ser um vilão que ele odeia os Autobots a todo custo, pô, ele é um cara que quer tomar o poder para ele. Ou seja, quer acabar com o Megatron para tomar o poder só para ele. E ser o líder, ele quer ser mais que Megatron. Quem com um vilão que quer ser mais que o outro vilão, só pode ser um vilão monstruoso mesmo. Cara. O Starscream, ele é muito doido porque ele sempre quer usurpar o lugar. Eu nunca entendi por que o Megatron não matou o Starscream em G1. É verdade. Ele faz isso, né? O Galvatron faz isso. Galvatron, né? Ele faz isso, mas o Megatron mesmo nunca faz, sendo que ele sabe que o cara quer usurpar o trono dele de tudo quanto é jeito. E é legal que quando ele se denomina o líder dos Decepticons, simplesmente ele não sabe o que fazer. Todas as vezes em G1 que ele sempre pegou e tomou, ele não sabe mais o que fazer. Simplesmente ele não sabe o que fazer. Mas o Starscream é um personagem muito legal, porque ele foi um dos personagens que também teve bastante adaptações, né? Então, G1, nas animações tem G1, tem Armada, daí a gente vai ter nos filmes. As versões de Animated, eu gosto pra caramba. Nossa, nem me fala. O Starscream de Animated, acho que ele representa muito o Starscream como cara, ele é. Porque além de usurpar, ele sabe o que quer, né? Sim, tanto que ele é o responsável pela história, basicamente, né? Porque ele é o cara que bota aquela bomba no Megatron, tá ligado? Quase mata o Megatron a primeira vez, sim, né? ele quase consegue matar o Megatron, mas ele não consegue liderar os Decepticons e simplesmente ele vira Senhores, o principal. Só um minutinho que eu tô com um problema de um zangão no meu quarto, peraí. Eita! Basicamente, cara, ele não consegue liderar os Decepticons, mas ele se torna o principal vilão ali do início, né, da temporada, e ele dá muito trabalho para os Autobots. Ele meio que mostra que são os Decepticons, cara. Então, e fora as outras adaptações que também tem em Transformers Prime, eu acho muito legal também a versão do Starscream. Ele é jogado para fora dos Decepticons, depois ele volta para os Decepticons, porque ele gosta do ideal, ele segue a ideia dos Decepticons, só que ele não consegue aceitar ser um capacho de outra pessoa, só que Exato. Ele é um baita de um cretino, mentiroso, traidor, que ele vai fazer tudo para conseguir os objetivos dele, né? Um minutinho, vou pegar uma arma para me defender. Tranquilo, cara. Então é muito legal. O Aspinator tá aqui para atrapalhar você. Exato, é o Aspinator. E seria, se a gente for colocar o Aspinator, a versão Beast Wars do Starscream, né? Isso aí que eu ia pensar. E também o Starscream possuiu o corpo do Waspinator no momento da animação, né? Sim, pra meio que uma referência ali, né? E é um personagem, cara, que dá trabalho durante toda a G1. E se você for pegar outras versões, como por exemplo em Armada, muita gente gosta da versão dele de Armada porque ele não é de todo mal. Eles trabalham um pouco mais esse lado do Starscream, cara, que ele tá nos Decepticons, mas tem momentos em que ele começa a querer se afeiçoar aos humanos, que no final mesmo o Starscream ele se afeiçoa. Ele salva a vida das crianças, né? No final, ele acaba se afeiçoando ali as crianças no coisa, ajuda os Autobots, depois é muito pelo Megatron, né, pelo Galvatron, mas é um personagem que, cara, ele varia muito dentro das versões, né? E no filme a gente tem uma versão meio... outro capacho de Megatron, porque... Eles não conseguem trabalhar tão bem a personalidade que ele deveria ter, que é a de traidor. Eu tô esperando ele trair o Megatron até hoje. Porque é o seguinte, no primeiro filme, eu vi no primeiro filme que quem é a parte do caça do Starscream que acaba atacando o Megatron, né? Não, isso não tem nada a ver, cara. Não é ele. Porque assim, essa teoria, que eu sei muito bem, né, de onde veio, onde você provavelmente assistiu, essa teoria é absurda porque ela não leva em consideração o fato de que um ataque aéreo, quanto maior a altitude, maior é a área de impacto. E no caso, no filme lá, o Megatron estava entre prédios.
Como é que você vai fazer um ataque aéreo em cima de prédios? Você tem que voar entre eles. Claro. O que o Epps e o que o Lennox dizem, né, que os caças não voam tão perto dos edifícios. Não voam para circulação, mas quando é para fazer o ataque em si, fora que nessa teoria fala que é o Starscream e o Skywarp. O Skywarp não tá no filme. Skywalker. Não. E não Isso aí são- já foi errado. Skywalker nem tava nesse filme. Não são Não, nem 2 eu jatos, sabia. são 4 jatos que atacam. 2 atacam o Megatron de frente e 2 voltam de novo, 2 de trás. Sim, Eu acho que são o os humanos único que lance, atacaram. o único lance que dá pra dizer que o Starscream traiu o Megatron é que o Starscream, tipo, ao invés de ir lá ajudar o Megatron a matar o Optimus, como o Blackout ia fazer, o Starscream meteu o pé. Ele vaza, Ele vaza. Esse é o único Mas tem uma momento que eu falo, não. explicação. É a retirada estratégica do Starscream, aquela famosa retirada estratégica. O Tem Megatron uma vai morrer. explicação Então, que os covardes às vezes sobrevivem. são os que sobrevivem. são os que sobrevivem, exatamente. E cara, é uma frase que define o Starscream, tanto é que ele mesmo diz. E assim, o Megatron só mantém o Starscream porque o Starscream é um alvo. Alguém na patente do Starscream, o Starscream é o segundo em comando dos Decepticons. Mas por que ele tá na patente? O Megatron não é burro. Claro que ele sabe que o Starscream tá tentando trair ele, tanto é que na G1 isso é muito evidente. E o Megatron só deixa o Starscream aonde ele tá, porque o Starscream é um alvo. Porque se focarem no Megatron, o Starscream é a segunda opção para matarem. Mas nunca vão focar no Soundwave, que é quem realmente o Megatron confia a vida. Porque o Soundwave é justamente para isso. Então, o Starscream é o escudo para proteger o Soundwave. Ao invés de os Autobots focarem no Soundwave, que é a real intenção, eles focam no Starscream. E o Starscream é completamente descartável, afinal ele é um Seeker. E existem milhões de Seekers. Mas o Starscream é aquele, né? Mal começa a parada, ele já morre. No filme de 86, ele abandona o Megatron no espaço, ele assume a liderança dos Decepticons, vai dar a primeira ordem, ele morre. Não, isso que eu achei engraçado. E ele faz tudo com uma cerimônia. Coroação, vira um rei. No Fall of Cybertron, no jogo, né, Fall of Cybertron, o Starscream faz um comando, que é tentar roubar a Energon dos Autobots no jogo. E não dá certo, porque a estratégia que o Starscream monta é uma estratégia de merda. E tanto é que quando o negócio todo falha, né, no jogo, né, quando a missão falha, o cargueiro dos Autobots é destruído, o Energon é destruído, ao invés do Starscream assumir seu próprio erro, ele vai lá e fala, não, a culpa é de vocês, Combaticons, que não fizeram o seu trabalho. A culpa é de vocês, vocês que queriam fazer esse plano, não eu. Eu disse lá atrás que esse plano não ia dar certo. E a gente vê no filme, na cutscene do jogo, que é o Starscream que fala que esse plano vai ser infalível, que Megatron nunca tinha pensado nisso, que ele tá em outro nível. Aí o Soundwave revive o Megatron, o Starscream vai lá na coroação, né? Tem aquela imitação da cena do filme de 86, né, que isso é uma coroação, Starscream, achei que era uma comédia ruim, e aí tem toda a cena da coroa dele, né, do Starscream e tudo mais, da coroação, e o Starscream leva um tiro do Megatron e acaba deserdando dos Decepticons, aí ele vai pedir ajuda pro Grimlock, e o Grimlock joga ele pra um computador lá, e aí o Starscream fica lá no chão triste, chorando. Então, ele é um personagem que se ferra. Humilharam. No Animated, cara, no Animated é onde ele mais se ferra, porque ele finalmente consegue matar o Megatron, ele assume a liderança dos Decepticons e ele fica sozinho na nave por 50 anos, porque todo mundo vazou, porque não aceita ele como líder. Aí ele fica lá 50 anos no trono dos Decepticons e não sabe o que fazer. Aí quando o Megatron ressurge, ele tenta matar o Megatron, ele morre.
aí tem um pedaço do Allspark na testa dele que deixa ele vivo, daí ele morre, volta, morre, volta, morre, volta, morre, volta. Até que ele vira apenas uma cabeça. sem Até corpo que o e Henry é preso. Masterson arranca a cabeça dele fora e ele vira só uma cabeça. Ele é uma cabeça falante até o último episódio da série, quando eles recriam o Allspark e acabam tirando um pedaço da cabeça dele, daí sim o Starscream deixa de viver para sempre. Sim. Eu acho que é uma das melhores versões. A de Animaker, a de Armada, para mim, é uma das melhores também, porque pelo menos fizeram algo diferente nele, que seria mostrar que ao invés dele ser um traidor maligno, não, ele é apenas um incompreendido que não gosta dos planos do Megatron, mas também não é de todo mal. Ele realmente tem coração, né? Tem Spark, vamos falar assim, no modo cybercroniano. E na versão dos filmes, para mim, ele é um bobalhão, medroso, não capacho do Megatron e um Doritos. É um Doritos. Isto é uma calúnia! Uma calúnia! É que o meu tá no modo veículo, né? Mas ele é o Doritão, né? Opa, pera aí, mostra aí. Pera aí. É que ele é o... Eu tenho só ele no modo... É que o meu tá no modo veículo, mas ele é o Doritão, velho. Doritos Aí Vai sim. estar no outro quarto, não vai dar pra mostrar. Isso. Não, É verdade. É que assim, nos quadrinhos dos filmes é mostrado que o Starscream é do jeito clássico que a gente conhece, né? Que é o Starscream traidor, que é o Starscream arrombado. Só que no filme dá a explicação, né? Na série, nos quadrinhos, dá a explicação que essa parte do Starscream, né, ele é um pouco mais inteligente, né? Ele não quer matar o Megatron diretamente, ele quer esperar o Megatron morrer. Tanto é que foi na base da pressão dos outros Decepticons que ele organizou, né? O resgate ao Megatron na Terra. Foi a base da pressão. Ele não queria resgatar o Megatron, ele dizia que o Megatron estava morto e que agora ele é o líder, que eles tinham que se reunir, não sei o quê. E os outros pressionaram ele para ir atrás do Megatron. Daí ele montou a equipe lá que a gente conhece no primeiro filme. Eles chegam lá na Terra em 2004 e começam a vasculhar buscando o Megatron aí acho que por 2 anos, né, até o filme, não, 3 anos, até o filme de 2007 acontecer. Sim. Aí ele lá, né? isenta de salvar o Megatron no final do filme, e nos quadrinhos até mostra, né, que ele fica muito puto quando descobre que o Megatron tá vivo e fala, cara, tava tão bom sem ele agora, e ele fica aturando, mas ele tem que manter o disfarce, né, tanto é que teve vários momentos que o Megatron tentou exílio e tudo mais, e foi o Starscream que vazou informações sobre o esconderijo do Megatron, né? Justamente para fazer com que os Autobots matassem o Megatron e ele assumisse o poder de novo. Isso. E tanto que... E eu imagino que seria se Starscream tivesse sobrevivido não morto por um humano, né? Foi morto por um humano, que para mim foi a pior coisa que aconteceu. Nossa, o cara. Sam Witwicky mata ele daquela forma. Não. E eu acho engraçado ele gritando, meu olho! Eu acho até legal, porque foi nessa cena que a gente conseguiu ver um pouco da personalidade do Starscream. Essa foi a única cena nos 3 filmes inteiros que a gente conseguiu ver o Starscream assim. Não foi a única cena, mas tipo, foi uma das poucas cenas nos filmes que a gente conseguiu ver o Starscream na sua personalidade, que é aquele do cara que tenta sair de cima de todo mundo, se acha superior, o bonzão da parada, e vai lá e ele é o primeiro a se fuder. Então, cara, é muito engraçado, porque o Starscream ele chega lá todo marrento no Sam Witwicky e fala, agora eu vou brincar com você, que você tá ferrado. Olha só que legal, subestimou tanto o Sam que acabou perdendo os 2 olhos e explodindo a cabeça, né? Ou seja, Starscream é o robô que mais se lasca. O que mais se lasca. No segundo filme também, a gente pode ver um pouco mais dessa personalidade né, desse sarcasmo do Starscream, que é quando o Optimus arranca o braço dele e fala, ai, meu braço, não! E aí o Optimus usa o braço dele para bater nele mesmo. E no final o Megatron pega o Starscream, joga ele e fala assim, temos que agora só encontrar o garoto. E daí ele fala, um inseto em meio de 7 bilhões, né?
Mas é verdade mesmo, é difícil encontrar um em 7 bilhões, mas Exatamente. enquanto ele se mantém disfarçado. Mas o que eles fazem? Não, se mostram. Mas se bem que, vamos falar a verdade, um ataque em Nova York daquele jeito não ia ficar bem disfarçado, não. Não, não ia. Não ia ficar disfarçado depois. Todo mundo ia ficar sabendo, pessoas iam contar para todo mundo. Só os paspalhões dos pais do Sam que não sabiam. Não, enfim. Bom, Mas isso aí, é e um personagem que eu gosto de paixão, velho. Starscream pra mim, um personagem indispensável em qualquer filme dos Transformers. concordo plenamente. E agora você, Gani, fala aí pro pessoal qual o seu terceiro. Cara, o último, pra mim, é o vilão do terceiro filme de Transformers. Esse me traiu, assim, intimamente, cara. O meu problema com ele é porque eu criei toda uma ideia justamente nessa imagem aí. Eles fizeram a montagem dele junto com o Optimus. Então eu já tinha idealizado. Não, o Sentinel e o Optimus vão chutar a bunda do Megatron e do Shockwave, vai ser incrível. E, bom, a gente sabe que, na verdade, Também ele é o achei. vilão Isso, do terceiro isso é filme. sensacional. Pra mim, dos 3 filmes do Michael Bay, na verdade, em todos os filmes do Michael Bay, o Sentinel é o melhor vilão. É o Pra melhor. mim, disparado, é o melhor vilão de todos os filmes de Transformers até agora que foram lançados. Não sei Rise of the Beast, não sei como vai ser o Scourge ainda, né? Mas o Sentinel, pelo menos os filmes do Michael Bay, cara, Dói, esse mano. cara é foda. Eu tenho uma certa paixão pelo Sentinel, porque justamente é uma parada que você não espera. Eu lembro que no marketing do filme de 2011, né, eles construíram o marketing inteiro do filme de que o vilão seria o Shockwave. Shockwave. Tipo, Sim. o filme inteiro, o trailer era sobre o Shockwave. As artes conceituais falavam do Shockwave. O Shockwave estava na capa do filme. O Shockwave tava na capa tava na embalagem dos brinquedos. O Shockwave era o vilão. Saía as notícias, né, nos sites da época, falava, não, o vilão agora é o Shockwave. Não, porque o vilão é o Shockwave. Que Shockwave vai ser o grande vilão. Aí quando você vai ver o filme e tem a virada de casaca do Sentinel Prime, irmão! Isso aí é um plot twist que colocaram nesse filme. Porque a Cara, gente não é ia ter um. ideia que ele ia ser o vilão. Não, tipo, é uma virada de casaca. A cena do Ironhide, pra mim, é a melhor, uma das melhores da trilogia, porque justamente esse pique, essa virada do personagem. Pô, do nada o personagem mata uns que eram famosos, né? Uns que eram O pessoal mais gostava, né? uns que o pessoal mais gostava. E, cara, ele era pra ser um Prime, né? Ele é um E era Prime, o ele é pra ser maior um atirador de Autobot. elite, né? Ele era pra ser um aliado, não um vilão. Aí você entende, né? Nos quadrinhos que o que ele fez, o acordo que ele fez com o Megatron, foi um acordo, tipo, pra restaurar Cybertron e tudo mais. Ele tem os seus motivos, né? Não, essa aqui não é a nossa casa, a gente tem a nossa casa lá. Aqui a gente não pode ficar, aqui a gente é máquina, mas Sim, lá a tanto gente que era eles deuses. falam aquela frase, né? Ele fala É, essa frase, eu acho essa frase muito impactante, porque, poxa, no nosso mundo nós éramos deuses, ou seja, os Primes, no mundo dos Transformers, além de vários outros que são poderosos, os Primes eram considerados praticamente deuses, eles eram Deuses, tipo os Deus. mutantes, né? Os mutantes, os heróis, os mutantes mais basicamente, eles poderosos. eram os líderes, eles eram tudo dos Cybertronianos. Era a referência para eles. Eu não tenho certeza se o Sentinel nos filmes ele faz parte dos Primes originais. Não tenho certeza. Nos filmes ele faz porque ele é Ele é escrito, descendente, né? ele Nos é filmes ele É, descendente também é um eu descendente. acho que exatamente. É que eu não porque sei, ele é um professor, ele que é eu não lembro mentor direito, do faz tempo que eu não lembro, não leio os quadrinhos, não sei se ele faz parte diretamente dos Primes, porque nos pelo menos nos filmes, quadrinhos ele é tido como mentor do mentor Optimus, do né? Optimus. Mostra nos quadrinhos, ele é mentor tanto do Optimus quanto do Megatron, dos dois juntos. Ele Sim, faz o papel do dos Alpha Trion, irmãos. basicamente, Exato, ele é praticamente o Alpha Cryon do do universo do Bayverse. Michael Bay. Pior que eles fazem bastante essa ligação, né? Na verdade, Visual, né? muita gente que conhece, né? A Além G1 do visual, principalmente. o Além visual do parece visual. muito com o Alpha Ele, Cryon.
Ele tem o Nossa, rosto Alpha Cry. inspirado, acho que é no Leonard Nimoy, né? Pior que ele lembra mesmo, né? A barba, os caramba. O rosto, apesar Isso. dele ser. É o Leonard Nimoy, né? Que é o nome do ator que faz o Spock, se eu não me engano, que eles fizeram o rosto dele. Sim, Pode. sim. E, cara, esse cara, ele é o único entre todos os vilões que foram apresentados que realmente ia ganhar. Porque o Optimus não ganha dele. Ele dá um pau. Ele foi o único que chegou perto de matar o Optimus sem ajuda. Sem ajuda, ele ia matar o Optimus. Ele peitou todos os Autobots sozinhos, né? Tipo, o cara. Ele lutou contra o Sideswipe, o Bumblebee e o Dino ao mesmo tempo. O Ratchet junto. E, tipo, cara, e ele conseguiu. Por isso que muita gente. Esse que é o problema do próprio Lockdown que a gente comentou, que o nível do terceiro foi tão alto que quando chegou no Lockdown a gente não sentia tanta ameaça quanto para esse cara aqui. Ele é o cara que ensinou o Optimus a brigar. Então, tipo assim, ele dá um couro no Optimus, em todos os Autobots, e se não fosse o Megatron, o sentimento do Megatron de querer, uma hora que realmente o Megatron mostra a essência dele, né, de eu sou o líder, a gente teria, tipo, esse cara comandando tudo. E, cara, eu falo, isso pra mim... Exato, porque ele ia entregar liderança pro... Exatamente. O Sentinel, ninguém ia conseguir parar o Sentinel. Se o Optimus não estava conseguindo, pode ter, né? Tem aquela coisa do Optimus, né, tá brigando com o mentor dele e tal, e talvez ele pudesse estar segurando. Eu não acredito nisso. Eu acho que eu acredito um pouco, porque o Optimus, queira ou não, mesmo com o Sentinel traído, os Autobots, ele ainda via como mentor, como tipo um pai ainda. Ele ainda via como um pai, ainda mas tinha esse muito respeito frustrado. por ele. Que ele tenta convencer porque o uma coisa Sentinel, que mantiveram do Optimus, do Bayverse, foi a essência do verdadeiro Optimus, que é o respeito, compreensão e altruísmo, né? Pela vida humana, pela vida terrestre. Eu não sei se é muito pela vida dos Decepticons, que ele mata muitos, né? Exatamente. Mas que ele para mim, até o terceiro filme, ele manteve muita essência do verdadeiro Optimus do G1 que conhecemos. Sim, eles mantiveram. Nos quadrinhos, agora eu vou falar um pouco do Sentinel nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, na G1, quando ele aparece, ele tem uma rápida participação. Ele é o que é considerado o primeiro Transformer a se transformar, né? Na época essa era uma tecnologia que não existia. Ele foi o primeiro a desenvolver essa capacidade e tudo mais. Nos quadrinhos da IDW é interessante, porque ele é o equivalente ao ditador do bigodinho, né? Dos anos 40, né? Então, ele é o equivalente. Ele odeia tudo, basicamente tudo. Tem os Transformers cônjuges, né? Porque não existe sexo feminino nos quadrinhos, né? Da IDW. Então, os Transformers cônjuges que namoravam e tudo mais, ele odiava quem era diferente dele, que era fraco, que era enferrujado, que era ultrapassado, que era isso, que era aquilo. Então, basicamente, ele era o tudo ista, né? Tudo com o final, toda palavra que se pode terminar com ista, o Sentinel dos quadrinhos era. Então, e fora que em Animated também, ele é um grandíssimo um arrombado de novo, né? Em Animated ele é chato pra caramba, cara. Pensa num cara chato. Que se achava melhor que o Optimus por estar na Elite maior que o Prime. Porque ele tava na guarda de Elite, porque ele era o grandão, que ele era o bambambam da parada, e o Optimus era só um consertador de portal espacial. E uma coisa interessante é que, infelizmente, Sentinel não esteve em Transformers Prime. Eu queria ter visto uma versão dele em Transformers Prime. Seria interessante. Seria interessante. Mas teve o Cramagnus, uma coisa que ainda não foi ainda não teve nos filmes, é um absurdo isso. Quem que tem o Cramagnus nos filmes? Devia ter. Se alguém da Hasbro ver a gente, por favor, se ainda apresentar nesse filme Rise of the Beast, ficarei feliz. Mas, por favor, apresente no terceiro filme um Ultramagnus. Nem que fale que não seja irmão do Optimus também. Exato, que não seja um Prime branco. Que não seja um Optimus branco, mas que seja que nem... Pode ser que nem Robots in Disguise, né? De 2001, que falam que os dois são irmãos. Tem essa também.
Isso, O Ultra porque Magnus aí lá, poderia finalmente a gente já ter todo mundo, né? Todos já terem aquela consciência que realmente é um universo diferente, né? Que queira ou não, a maioria não tem essa consciência que o Rise of the pessoal tá Beast é um achando que universo ainda diferente. É, vai tem ter muita gente que continuação ainda também, né? não sacou que é um reboot. Não, tanto que até eu acho que eu vou falar isso aí outra hora, até no grupo, muita gente ainda fala que é considerado o sétimo filme dos Transformers. É, É, o sétimo em live action, de Em certa live é que action, assim, em live quando a action da gente fala em franquia é o sétimo. numeração, Transformers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando a gente fala Transformers 7 é porque é o sétimo filme live action. Teoricamente Sim, é o filme 8, porque é o oitavo filme dos Transformers no cinema. sim, no cinema. Então, quando a gente fala Transformers 7, tá isso. certo. Mas quando a gente fala Transformers 6, também tá certo, que no caso é o filme do Bumblebee. Por exemplo, os filmes do Michael Bay não é Transformers 1, 2, 3, 4, 5. É Transformers 1, A Vingança dos Derrotados, O Lado Oculto da Lua, A Era da Extinção, O Último Cavaleiro. Eles não têm a nomenclatura do lado, nunca tiveram. Só em Não, alguns sim. lugares, um ou outro, que Eles falam colocam, que né, o 2. é por Bumblebee ter a forma de um Camaro que pode se passar no mesmo universo. Eu acho Não, mas Então, faz falando. referência, né? É que assim, dentro do. O filme do Bumblebee, originalmente, foi planejado para ser parte do filme do universo do Michael Bay. Tanto é que ele tem várias menções, né? Ele tem várias menções ao primeiro filme dos Transformers. O Megatron só não tá nesse filme, porque teoricamente era para ele estar congelado no setor 7, mas eles só não colocaram isso por conta do fracasso do Último Cavaleiro. Filme, é Se verdade. Bumblebee não estivesse sendo gravado enquanto o Último Cavaleiro estava no cinema, talvez a gente nunca teria visto o filme do Bumblebee. Talvez eles tivessem cancelado o filme do Bumblebee por conta do fracasso do Último Cavaleiro. isso. O Último Cavaleiro, ele trouxe como um fracasso de bilheteria, de crítica, de público, foi um fracasso completo. A venda de brinquedos foi um desastre. Esse filme cancelou um monte de projetos. A ideia do Último Cavaleiro era apresentar os Transformers na história humana e fazer vários filmes sobre isso. Eles queriam fazer vários spin-offs sobre isso. Eles Ou queriam seja, fazer que um eles Japão. escavam em toda a história. Exatamente. O primeiro que ia começar seria o filme do Bumblebee, que começaria nos anos 60, e aí partindo. Aí ele teria um intervalo ali, e aí iria para os anos 80. Tanto é que o quadrinho que faz um prelúdio, né, de Bumblebee, que é os quadrinhos do filme do Bumblebee, tem várias referências ao Último Cavaleiro. Então, tipo, aparece o Cogman, aparece o Hot Rod, aparece, né, o Blitzwing antes, né, daquela introdução no filme do Bumblebee. Que foi Mas uma introdução. Só que aí no filme do Bumblebee, ele tem umas cenas meio jogadas, justamente por conta que eles fizeram esse corte. Eles cortaram muita coisa que fazia referência ao filme do Michael Bay. Aí eles jogaram o filme no cinema e falaram assim: se for um fracasso, é parte do filme é a parte do Michael Bay e a gente rebuta tudo. Se for um sucesso, a gente parte daqui. E foi o que aconteceu. O filme foi um sucesso comercial e crítica de brinquedo, e entre os fãs, principalmente entre os fãs, e a partir daí o filme do Bumblebee serve como marco zero pro reboot dos filmes. E foi tão sucesso esse filme que até eu tenho um Bumblebee, que eu também tenho um Bumblebee na minha coleção. Fusquinha. Esse daí até a Hasbro fez baseado nas artes conceituais que iam pro primeiro filme, né? Que seria aquele Exatamente. parte Sim, do universo do Exatamente. Tanto é que o Bumblebee só mantém o visual do Bayverso justamente por conta que foi planejado para ser assim. Então, tanto é que o filme era para sair em outubro de 2018, ele acabou indo para 26 de dezembro de 2018 por conta justamente dessas regravações, esses retrabalhos que eles fizeram na época. Exato. Então que a gente ficou aqui desconfiando, como será uma aventura solo do Bumblebee continuando do mesmo universo? Como será uma aventura só dele? Será que ele vai procurar um novo humano? Ou ele vai realmente reencontrar o Sam? Bom, mas continuando, a gente falou de todos, vamos falar do seu, agora o último. O seu último último é o
Shockwave. Eu acho que é um dos personagens que eu pensei em falar do Soundwave, mas eu acho que o Shockwave ele é um pouquinho maior. Quando a gente fala de um cientista, a gente pensa num cara que trabalha pela ciência, para o desenvolvimento da humanidade, mas quando a gente fala do Shockwave como cientista, a gente está falando, basicamente, não posso falar o nome aqui, né? A gente está falando de um médico. Você pode ver que os Decepticons têm muitas similaridades, né, com o pessoalzinho dos anos 40, Sim. né? E o Shockwave seria o correspondente a um médico, ao médico chamado de o Anjo da Morte, né? Que é conhecido, né? E cara, ele é basicamente isso. Em resumo, o Shockwave é literalmente isso. O Shockwave, ele é um personagem que cometeu muitos crimes de guerra, ele pegou vários Autobots, colocou nos seus laboratórios, fez diversos experimentos, tipo, ao ponto de arrancar o braço de um, colocar no braço de outro, colocar o braço de outro. Transformar em uma quimera, transformar numa quimera, transformar em coisas que não era para se transformar. Por exemplo, no universo de Transformers Fall of Cybertron, ele que torturou e criou os Dinobots, foi ele que torturou e criou os Insecticons. Em G1 foi ele que projetou o Devastator, né? E o Devastator é uma combinação dolorosa, até onde a gente sabe. E foi em Transformers Prime que ele clonou porque na verdade não era para ser Combiner. Não era para ser Combiner. Foi ele que, tipo, criou muita coisa ruim. Ele é um cara, assim, perigoso de se trabalhar. Ele não é só sádico, ele é um monstro mesmo. É um personagem que os Autobots têm medo, é um personagem que os Decepticons têm um certo receio. E, cara, se não fosse realmente por ele respeitar tanto o Megatron, eu acho que ele seria não seria um grande líder dos Decepticons, mas seria um grande imperador da porra toda. O cara ele é um monstro. Seria um Transformer mais perigoso de todos. Seria o Transformer mais perigoso de todos. Não ao ponto de, tipo, ele vai te matar. Não, se um Autobot qualquer enfrentar ele na mão, ele senta o cacete no Shockwave. O Shockwave não é um bom combatente. Mas agora, se você for sequestrado pelo Shockwave, aí você tá lascado. Aí você tá lascado. Ele é torturador. Ele é um torturador. Se eu não me engano, nos quadrinhos, ele já fez coisas do tipo arrancar a cabeça, desmontar o corpo inteiro de um Autobot, mas mesmo assim deixou ele vivo. Tipo, conseguiu deixar o cara consciente enquanto ele desmontava pecinha por pecinha do corpo daquele Autobot. Foi ele que torturou. Cara, ele é um personagem assim, é o anjo da morte dos Transformers, é basicamente isso. O Shockwave, ele é um monstro declarado, fora que ele também é um outro Transformer pistolinha, né, que eu gosto. Sem falar nisso, na versão Animator, o Shockwave na versão Animator é totalmente diferente, né? O Shockwave de Animator, se pá, é o meu favorito. Porque ele aparece na série como o Long Arm Prime, né? Ele aparece com um Autobot ali, braço direito do Ultra Magnus, se não me engano, ali. E, cara, você não suspeita de nada. E aí, cara, ele é um Autobot, né, tudo mais. E aí tem o Blur, que é meio que um espião. Ele começa né, a trabalhar ali as espionagens e tal. E ele acaba encontrando descobrindo que tem um informante dentro da guarda de elite. E, cara, no final era o braço direito do Ultra Magnus, que na verdade era o Shockwave. Não era outro. Exato que era mas não era. Aí mas não era o Shockwave. Que o Longarm, que na verdade é um disfarce que ele usa para a verdadeira forma, que é o Shockwave. Tanto é que esse é um dos meus toys favoritos de Animated, porque ele tem os 4 mods, né? Ele vira o Longarm, ele vira o Shockwave, ele vira um tanque e ele vira o Guindaste, né, que o Longarm vira. E, cara, nossa, é muito legal. Esse conceito é muito legal, esse conceito do Shockwave ser totalmente a cara dele, né? Ele alterar o próprio corpo, alterar a própria massa dele para se passar por uma pessoa a qual ele não é. É um conceito muito legal para se trabalhar com esse personagem. Pena que nos filmes do Michael Bay ele foi um personagem extremamente mal aproveitado, mas mal aproveitado a um nível astronômico. Ele praticamente só apareceu 2 vezes.
duas Não, ele vezes, não nem só duas apareceu cenas. 2 vezes. Ele teve pouco destaque no filme, e do pouco que ele teve no filme foi praticamente inútil. Ele é um personagem que não faz nada no filme, é um personagem que tá lá de bonito, né? Ele Até literalmente. mesmo só do É mais Wave para que... desviar mesmo a atenção, né? Porque a gente Eles acreditava que ele seria... sacrificaram o Shockwave em prol de fazer o o, Sentinel. o plot twist do Sentinel. Valeu a pena? Eu acho que sim e não, porque a gente tá falando de Shockwave, né? Shockwave é um personagem grande, é um personagem fudido, e pelo menos fizeram com, né, a intenção de fazer uma ideia bem melhor, né, que é o Sentinel Prime. Mas, cara, não tem o que dizer, pra mim o Shockwave é muito maior. O Shockwave, ele é um personagem que tá desde o início, né? Ele, na verdade, ele se popularizou muito mais recentemente, que no começo ele era um personagem meio beta, que fica em Cybertron na maior parte do tempo, né, que na animação original o Megatron deixa Cybertron aos cuidados do Shockwave. Pra você ver como o Shockwave é importante pro Megatron. Na terceira temporada ali ele meio que some, né? No filme a gente tem um final para ele e o cara meio que não aparece mais. Mas ele, principalmente a partir de Animated, que, cara, é isso que vocês comentaram do Shockwave, foi uma coisa que eu fiquei também muito, cara, não acredito, ele matou o Blur, sabe? A gente só vê o Blur. Ele esmaga, né? Ele não mata o Blur, ele esmaga o Blur, velho. É uma cena muito forte, velho. Porque a gente vê o Blur sendo esmagado e a câmera mostra o rosto dele sendo esmagado, cara. E depois mostra ele, o corpo do Blur quadradinho, e o Shockwave ainda simplesmente descarta o corpo do cara pra não investigarem ele. E é muito triste, porque, se não me engano, o Blur ficou com a promessa de voltar pra Terra pra apostar uma corrida com o Bumblebee. Isso nunca vai acontecer. Quer dizer, aconteceu no quadrinho. Eles trabalhavam bem, né? A Animated trabalhava muito bem os personagens, e eles trabalham muito bem o Blur, então quando ele... Cara, é chocante pra gente que tá assistindo, ainda mais que na época que a gente viu, a gente era criança, eu não esperava que eles iam fazer isso. Não, isso é verdade. Cara, é um... Vai falar, fala aí, Matheus, manda ver. E depois eles trouxeram também o cara mais... Uma das versões que eu acredito que é a mais famosa é a de Transformers Prime, que é a que o pessoal mais cita, né? É o Shockwave em Transformers Prime, justamente porque ele se demonstra muito mais frio. É um cara que justamente só tem um olho, então você não vê emoção. Ele é um cara muito sério e ele traz todo esse conceito do Shockwave cientista, né? Muito mais. Porque G1 eles não trabalham tanto esse lado. Na animação, você não vê eles trabalharem o Shockwave como esse cientista, né? É mais por trás, mais pelos quadrinhos. Agora, em Transformers Prime, eles trazem isso assim, com muita força. Tanto que a introdução dele, você já vê aquele robô gigantesco. E a gente que gosta, né? Quem é fã de G1, eu maluco por G1. E você vê que eles estão trazendo um personagem clássico para animação e com aquela imponência que eles trazem, que é um cara sério, centrado. O maluco faz experiências muito doidas. Tanto que, né, como já foi dito aqui, é ele quem traz um dos personagens que o pessoal mais gosta também, que dá praticamente guia a última temporada de Transformers Prime, que é o Beast Hunter. Ele traz o Preda King, traz os Predacons. Então, ele é um personagem muito mais bem trabalhado nesses anos atuais, né? Até quadrinhos e tudo começaram a trabalhar muito mais esse personagem. Eu acho que o mais que ficou mais icônico para a galera mesmo agora foi mesmo a aparição dele em Transformers Prime. Foi o que mais impactou o pessoal mais jovem. A galera empolgada, última, né? Acho que é a última participação. Não, ele aparece no filme do Bumblebee, mas é bem pouco. Depois também. Tem mais algumas outras aparições. Mas ele aparece no filme do Bumblebee bem rapidinho, né? Mas foi rapidinho. Foi rapidinho. No filme do Bumblebee foi basicamente participações especiais, né? Não era nada. Foi na luta lá em Cybertron, né? Que na verdade era para todos estarem lá, né? Que a guerra de Cybertron. Que teoricamente o Megatron era para estar na Terra e tudo mais. Mas agora não se sabe, o Megatron tá desaparecido. Tipo, a única informação oficial do Megatron nesse universo, que tem um quadrinho, né, que se passa depois dos eventos do filme do Bumblebee, que é o The Sector 7 Adventures, que mostra que o Soundwave já tá na Terra, o Starscream já tá na Terra, o Brown já tá na Terra,
e o Optimus e o Ironhide já tá na Terra, tá todo mundo já na Terra, só o Shockwave que não. Então eu acho que o Shockwave vão seguir, né, G1, né, Shockwave tá em Cybertron, mas a atual situação dos Decepticons é que o Soundwave tá liderando eles, porque o Megatron tá ausente. Muito estranho. Será que eles querem refazer novamente o Megatron daquele jeito? Será? Teve aquele lançamento, né, a Matriz vai lembrar, né, do boneco do Rise of the Beasts com o rosto do Megatron, nossa, que aquela noite foi uma loucura. Meu Deus. E ainda mostraram pra gente no meu grupo do WhatsApp, mostraram pra gente. Nossa, aquela O noite foi Megatron uma oco loucura, meu Deus do céu. O Megatron é todo oco. Não, Ele é aquele uma lá... forma de gelo. Então, eu até debati isso com uma atriz no WhatsApp na época, né, no dia. Eu acho que aquilo foi uma estratégia de marketing. Foi. Eu acho que o Megatron vai estar realmente no filme por causa daquilo. E tanto é que uma atriz também fez um vídeo dele, isso no canal dele, né? Isso. Que tipo assim, eles tiveram 5 anos para revelar aquele visual. E todos os filmes do Michael Bay, sem exceção, e do Bumblebee também, eles revelaram o livro de artbooks com todas as artes conceituais. Era uma coisa que era legal até de se ver, todas as artes conceituais eles sempre mostraram. E esse exatamente. E elas mostram, por exemplo, o livro de arte conceitual do 4º filme revelava que eles tinham planos para trazer o Kickback pro Era da Extinção, que é um dos Insecticons. Uhum. Tinha uma personagem descartada. Teve vários personagens do 3º filme, o Ironhide, né? O Silverbolt. O Silverbolt, que é o líder dos Aerobots, era para ele estar no 3º filme. Tem arte conceitual dele, tem modelo 3D dele, tá tudo certinho. Mas no filme do Bumblebee, eles revelaram cenas descartadas, personagens descartados, o módulo cybertroniano do Optimus Prime, que não apareceu no filme. Outros personagens que eram para aparecer no filme e acabaram não indo. E justamente apenas o Megatron não apareceu. E a gente sabe que ele tem uma cena pós-crédito que foi filmada, foi finalizada, foi exibida numa exibição teste, mas foi descartada, e essa cena nunca apareceu. A gente tem o visual dele, que vazou num boneco oficial no Japão, tem uma silhueta oficial dele, que é a única coisa oficial em escala. Mostraram, eu já exatamente. vi esse toy já. Foi literalmente as 3 únicas coisas que a gente teve do Megatron, e eles tiveram 5 anos para mostrar o visual dele na arte conceitual, na cena pós-crédito descartada. Tiveram 5 anos para mostrar aquele visual. Mas agora, 3 meses, isso aconteceu há 3 meses, né? 3 meses antes da estreia do novo filme, os caras me jogam do nada um brinquedo qualquer, com aquela arte, em pleno lançamento do novo filme. Aquilo lá vai ter. Exatamente. Em pleno lançamento do novo filme, é muito difícil disso ser à toa, sabe? Né? É muito difícil. Muito difícil. A gente aqui meio que já tem 100% de certeza que alguma coisa do Megatron vai ter nesse filme. Se a gente já tinha 90% de certeza, agora é 100%. Eu tenho, assim, é que tem sempre a possibilidade dos caras descartar de última hora. Sim. Não, sim, tem sempre a possibilidade dos caras descartar de última hora, mas eu acho improvável. Eu tenho a leve impressão que o bicho vai pegar no novo filme e o Optimus vai acabar com tudo, algum Autobot importante vai morrer, eu suspeito do Mirage. Eu acho que alguém vai morrer ali e o Optimus vai chegar pro... não, eu acho que é o Mirage. Eu tenho os meus motivos, né, mas vai morrer alguém importante ali pro filme, o Optimus vai chegar assim e vai falar, putz, temos que deixar nossas diferenças de lados e unir forças contra a Unicron. E é o que acontece no filme de 86, os Decepticons e os Autobots se unindo contra a Unicron. Então, e é o que acontece em Transformers Prime também. Então, a Armada também. Então, cara, vai ser incrível o Optimus indo pro Covil, né, pra Nemesis, né, a nave dos Decepticons, chegando pro Megatron e falando assim, temos que deixar nossas diferenças de lado, porque o bicho tá pegando e a gente precisa se unir de novo. Isso seria e dessa vez queira os Maximal juntos. Eu tenho, na minha expectativa do filme, assim, eu tenho muito medo que os Maximal sejam uns Dinobots 2.0. Tipo, vão colocar eles só pra chamar atenção.
Que foi o que aconteceu com os Dinobots do Eu quarto também filme, né? tô comigo, mas eu É, acho que não. Eu acho que o Optimus eu é espero que muito não. importante demais para É, ser. exatamente, só que o problema, os Dinobots também. Eles também eram muito importantes, eram personagens muito amados, Pra principalmente o quem é fã Grimlock. de G1, meu É Deus. verdade. Exatamente, aquilo foi um pesadelo, cara. Então, se os caras me trouxerem os Maximals e só me darem. Porque, tipo, a gente já sabe que eles não vão ter viagem no tempo. Eles vão Nossa, mano, ser. Eles vão ser personagens novos, vão ser personagens vindos de um planeta novo. Eles são. Não, toda aquela lore lá ai, que eles são do futuro. E que eles estão no passado, que eles foram pro passado e de lá pra cá ficaram aqui. Isso não vai rolar. Isso não vai estar no filme. Isso já foi confirmado que não vai. Claro, infelizmente, Primal não vai ser esse Gate de Prime. não vai ser desse. Então eu quero ver os caras explicarem, não, eu sou o Optimus Primal. E o outro, não, eu sou o Optimus Prime. E aí? Se os dois são planetas diferentes, por que o nome tentou parecido? E por que se são dois planetas diferentes, então por que dois se chamam Megatron, cara? Exatamente isso. Como que vai explicar? Só se eles botarem o verdadeiro nome do Megatron como Galavar. Se vocês Como falarem que é Galavar. Galavar, só se colocarem isso, mas acho difícil. Mas, bom, eu não sei, eu não tô lá. Eu acho Vai que ver o se diretor. é Vai ver o um jeito. diretor. Vai ver o A minha diretor só visão, jogou. Vai ver o diretor do filme só jogou essa informação para justamente, tipo, falar, não, pessoal, vai ser tudo diferente, né? Espere uma coisa diferente. Aí chega lá no filme e não é nada, é tudo fiel, daí você fica. não, é assim, pode ser, que é possibilidade. Igual já aconteceu muitos filmes da Marvel também, que algumas coisas não eram fiel, acabou sendo fiel. E muitas coisas que eram fiel, acabou não sendo fiel, mas isso é papo para outros vídeos. E, gente, cara, que lista bacana que a gente fez aqui. Uma lista bacana, a gente falou Bastante personagem vilões, legal. que eram vilões. A ideia realmente não era repetir, não repetiu. Uma coisa muito bacana, cada um falou dos seus vilões e cada um também concordou que são ótimos vilões, que a gente gosta por nossos motivos e foi bem bacana. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao Macris e ao Drive pela presença e por esse bate-papo maroto. Considerações finais, Macris? Cara, primeiro eu tenho que agradecer você pelo convite. Foi muito legal estar participando aqui, ainda mais para falar dessa franquia que eu amo, desde que eu me entendo por gente, cara. Acompanho esse negócio há mais de 20 anos, então é muito legal e muito divertido estar discutindo isso aqui. Pedir para vocês que me conhecem, me seguem, sigam aqui também o Nerd Ruivo. É muito difícil, quem me conhece não conhecer o Drive, mas também acompanha a gente lá no TikTok. E, cara, realmente muito obrigado por estar cedendo esse espaço aqui para a gente estar falando dessa franquia que, cara, eu amo de paixão mesmo. E é isso. É isso aí, Cara, muito obrigado. Drive, eu quero suas agradecer mais o considerações. eu quero agradecer mais o convite mesmo, né? Com verdade, tipo, hoje eu fui um cara que ficou muito tempo sozinho no TikTok, 2 anos praticamente sozinho, falando sobre Transformers no TikTok, ninguém mais falava, era só eu, e eu sou precursor dessa parada no TikTok, então é muito gratificante agora, né? Eu estar entrando em contato com todo mundo, né? Vários colecionadores, vários criadores de conteúdo. Então, realmente é um prazer imenso estar nesse canal, conversar ali. O Matriz também, eu converso ali já tem um tempinho, a gente conversa quase todo dia aí, só falando de Transformer. Então, cara, é muito bom, né? É muito bom realmente participar aqui, conversar com todo mundo, é realmente uma experiência legal, mas sempre foi uma coisa que eu quis participar, então, e agora que eu tô no meio, tá realmente legal. Isso aí. E se preparem que logo vocês estarão de volta novamente para mais bate-papo de Beleza, Transformers. pode chamar. Com E já certeza, mano. convido para falar sobre Rise of the Beast quando lançar, porque eu vou ver o lançamento e convido vocês para voltarem a conversar comigo. Ah, aparecemos sim, vou conversar sim. Show de bola. Então, galerinha, quem me acompanhou até aqui, quero agradecer. Muito obrigado pela presença de todos. Eu sei que vocês estão aí, que a gente está vendo, a gente está no passado, mas também estamos no futuro. Não entendi nada, mas tá bom. Então, galerinha,
Obrigado, muito obrigado. Lembrando que o link, lembrando que o arroba do TikTok deles estão aqui na descrição e o link do canal do Matriz Transformers aqui no YouTube está no link da descrição. Vamos lá bater papo com eles, que são gente boa demais e é um canal e são uma galera que merece ser vista também. E isso aí, galera. Vou ficando Isso aí, por aqui. valeu. Obrigado Forte a todo mundo que abraço. participou aí, Obrigadão. que conversou. E é nóis. E é isso Beijão aí, pra todo galera. mundo. Forte abraço, valeu, fui, tamo junto.